sermão e a série, a gente começa uma série dizendo assim, nunca é o bastante. Eu não sei se você já participou daquelas encrencas em família, onde alguém na família olha para um outro com determinada intensidade e fala assim, nunca é o bastante o que eu faço para você. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi isso, né? Sobretudo na minha infância e adolescência, minha mãe ficava maluca com a gente, assim, sentindo a nossa ingratidão, o nosso terror. Mas quem me dera se fosse só ali que a gente tivesse, eu e meus irmãos, a sensação de que não era o bastante. Eu sinto que a gente vive uma situação cultural e econômica que muitos de nós são alimentados com receio eu vou pedir o pessoal deixar a porta ali fechada porque ecoa muito e quem está ali do lado de lá, venha para cá, ó, tem lugares para sentar aqui. Qual é o ponto, gente? A economia e a nossa crise de receio sobre escassez faz com que muitos de nós fiquem pensando assim, olha, o que tenho agora, o que está previsto, o orçamento, a vida, a jornada, não vai dar. E em razão disso, é mais ou menos aquilo que aconteceu na pandemia. Não sei se você sentiu aqueles rumorezinhos de que Você lembra daquele momento onde começaram com essa notícia que saiu do esgoto, assim, para não falar outras coisas, de que ia acabar a comida? E eu lembro de uma galerinha indo para o mercado, fazendo o que não se deve fazer, que é ir lá estocar. E eu fico assim, eu ficava pensando assim, quando que essa pessoa acha que ela vai estocar? Ela acha que ela vai estocar assim até o final do ano? Um monte de alimento tem data de validade, não dá para ela fazer desse jeito. Mas o medo faz a gente sentir assim. Algumas pessoas, mesmo tendo passado já esse receio, quando vem essa situação de crise, de imprevisibilidade, imagina assim, não, essa renda não é o bastante, o mundo vai colapsar e tende a ver o cenário, o futuro como assim, ó, não vai ter jeito, preciso correr atrás de mais, e de mais, e de mais, e de mais, porque não é o bastante. Tem esse lado, mas tem um lado também de que a nossa própria cultura, parece que tem alguém invisível no mundo tocando uma música e nos convencendo de que nós não podemos estar satisfeitos. E também, nessa música que está sendo cantada e tocada, a gente entra e começa a bailar a dança do nunca é o bastante, e você olha, isso não é para vocês, tá? Isso aqui eu vou falar agora é para os conhecidos de vocês, sobretudo as mulheres, não é para vocês. Vocês olham no guarda-roupa e falam assim, eu tô sem roupa, eu tô sem bolsa, me falta. E, gente, pensa assim, isso não é uma crise individual. A gente está numa cultura de consumo, de artificialidade, de que o bom é o novo. E assim, essa indústria vive da nossa insatisfação. Não podemos estar satisfeitos. Também não é o bastante. E não bastasse isso, a gente vive na comparação. Então, assim, pouquíssimos de nós, até é ruim algumas pessoas ouvir o que eu vou falar aqui, porque é aquela ideia assim, olha, não ouve essa conversa desse pastor aí, porque você já está percebendo, né, para onde ele está querendo levar você. Ele está querendo levar você à comodidade. Assim, aquietar, parar de querer avançar na vida, parar de querer crescer, parar de querer se desenvolver. Essa conversa... Eu preciso de água. Por favor, ela. Essa conversa vai gerar comodidade. E não ouça essa conversa porque você tem que crescer. Qual é o limite? Pergunta acho que o dono da Amazon é Jeff Bezos, é isso o nome dele? Pergunta para ele o limite. Não tem. Pergunta pro Elon Musk. Nem cabe mais no número da tela o que ele tem de dinheiro. E pergunta se ele quer parar. E não pensa que ele está sozinho nessa e que isso não faz parte da nossa vida. É assim, todos nós estamos dizendo, não é o bastante. A gente não sabe dizer, chega. E não pensa que esse é um problema só da mãe insatisfeita, de você com o guarda-roupa, dos homens com medo do futuro
e nossos problemas de consumismo. Não, isso é um problema do coração. Esse é um problema do coração e ao longo desse mês, a nossa oração é que o Senhor nos conduza por uma adequada percepção de como viver, conseguindo ter contentamento, sabendo estar satisfeito, viver em confiança. O que a sabedoria bíblica ensina sobre isso? E agora eu vou para um próximo tópico que eu vou deixar você amedrontado. Enquanto eu pensava nesse tema de hoje, porque esse aqui é o tema da série ao longo do mês, então participe com a gente, você começa nessa série, se você falar assim, poxa, fez diferença, foi muito bacana, traga alguém semana que vem, vamos partilhar essas coisas boas para que outras pessoas desfrutem. Mas olha que desafio falar isso aqui que eu vou falar agora. Era para ele funcionar. Passa para mim, gente. Tá lendo? Nada é seu e isso muda tudo. Como assim? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Nada é seu e isso muda tudo. Verdade. Por mais preocupado que você seja com os recursos de outras pessoas, vamos pensar aqui o filho pensando nos bens dos pais, vamos pensar aqui no funcionário dedicado que está há muitos anos numa parceria gigantesca com um determinado empresário, por mais zeloso que você seja, por mais empenhado, é muito difícil um funcionário ir dormir pensando na preocupação do patrão, de falar assim, estou preocupado com o quê? Com o meu chefe, com as contas dele, com os bens dele. Estou ansioso se esse ano ele vai ter o crescimento que ele espera. Olha, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Mas também a gente não perde o sono. Você fala assim, poxa, tem uma honra que eu dou para esse sujeito, ele acreditou em mim, me treinou, me preparou, tem me dado oportunidades. Mas assim, eu tô com sono e eu vou dormir, eu não vou ficar acordado porque ele não sabe como ele vai pagar os funcionários na segunda. É dele esse problema, não é meu. Talvez assim, ninguém aqui algum dia experimentou a sensação de estar terrivelmente preocupado com o que é do outro. Se for da família, não vale, porque se é do filho, da filha, do pai, da mãe, é quase uma extensão da gente, é quase nosso também. Mas do outro, não é. E é básico. Quando você entende isso aqui, que nada é seu, e esse é o fundamento para a gente entender e vencer e enfrentar esse problema de nunca é o bastante. E aí, eu te convido, em primeiro lugar, a pensar nisso aqui, ó. Deus é dono de tudo. Se nada é seu, quem é o dono de tudo? Quem é o dono de toda a realidade? Em que repousa a espiritualidade cristã? Como a sabedoria bíblica nos ajuda a enfrentar esse problema de falta de saciedade, falta de sensação de assim, já deu. Como que Deus ensina a gente? Ele ensina dessa forma. E eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 24, no verso 1 e 2. Porque o Salmo, ele é uma série, um grupo, uma coletânea de muitas poesias inspiradas por Deus, que retratam a maneira como Deus ensina o seu povo. E esse Salmo, ele dá clareza para a gente sobre esse assunto. Olha o que diz o Salmo 24, no verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O que a palavra de Deus está dizendo? Se a gente pergunta para o salmista, se a gente pergunta para a sabedoria bíblica, de quem é o dono disso tudo aqui que a gente chama de realidade? Quem é? A quem pertence isso tudo? As escrituras vão falar assim, é uma só pessoa que manda nisso e que é o proprietário disso tudo. Quem é? O Senhor é o nome dele.
A Ele pertence. Ele é o dono de tudo, toda a plenitude, tudo que engloba essa realidade. Sério? O mundo inteiro, tudo é dele. Ele é, por direito, o dono de tudo. Por quê? Porque ele que fez. Ele fez, ele é o proprietário, ele é o autor. Nele foram feitas todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o dono de direito de toda a realidade. Sério? E as pessoas? Esse é um conceito complicado, né? Dizer que as pessoas são de alguém. Não é uma coisa curiosa? A quem pertence esse povo? A quem pertence os povos? A quem pertence essa nação? A quem pertence esses vizinhos? É curioso, você é filho de quem? Perguntam para as crianças. Você é esposo de quem? Mas olha que curioso, você pertence a quem? Se você faz essa pergunta para a sabedoria bíblica, ela diz assim, você pertence a uma pessoa. Que pessoa é essa? Ao Senhor. Gente, a gente enfrenta o problema de nunca é o bastante quando a gente entende de quem é tudo. De quem é tudo isso? Porque quando você acha que tudo é seu, aí você vai considerar que não é o bastante. Agora, se a sabedoria bíblica começa a refazer o seu modo de pensar, isso desloca a sua compreensão. Porque dificilmente você vai falar para o seu patrão, para a pessoa que te contratou, ele fala assim, olha, não é o bastante, conquiste mais, vamos atrás, mais. Você não tem condições de dizer para o dono do mundo que já não é o suficiente, porque tudo é dele. Absolutamente tudo é dele. Deus não tem falta de nada, absolutamente, ele não falta nada para Deus. Deus não tem nada que falte nele. E aí, isso aqui, quando você entende que nada é seu, nada, absolutamente nada é seu, inclusive a sua vida, inclusive a sua história, já acalma o coração, porque não pertence mais a você. Não é mais uma realidade de proprietário, não é mais uma realidade de alguém que precisa se agarrar, não é. As escrituras fundamentam essa base, e deixa eu te falar, isso alivia tudo, isso acalma tudo, isso coloca a gente num cenário muito, mas muito melhor. Esse Deus, que é dono de tudo, o Salmo conta uma outra coisa sobre ele, que ele julga tudo. O Salmo vai dizer assim no verso 3, A pergunta que o salmista está fazendo é assim, quem subirá ao monte do Senhor? Que ideia que é essa, André, de monte do Senhor? Dentro da realidade da história do povo de Deus, ao longo da jornada de redenção, em vários momentos Deus decidiu aparecer para alguns dos seus servos para falar alguma coisa para eles, e normalmente isso aconteceu em cima de um monte. Teve o tal do Monte Sinai, que foi o lugar onde foi entregue os 10 mandamentos para Moisés. Depois teve o Monte Horebe, que foi um lugar onde Deus se revelou com muito poder para um profeta chamado Elias. A história conta que no momento decisivo da história, Jesus sobe no monte chamado Calvário. Lugares assim um pouco mais, e ali era símbolo do quê? A gente está numa planície, sobe no monte para dar a ideia aqui, aquele lugar onde a gente não está no nosso cotidiano, é o lugar onde Deus decide se encontrar com o povo dele. E o lugar onde Jerusalém foi feita, o templo foi feito, é conhecido como Monte Sião na sabedoria bíblica. Então, essa expressão do salmista, quem subirá ao monte do Senhor, quem subirá àquele lugar onde Deus se encontra, quem vai habitar, quem que vai se encontrar com esse Deus que é dono de toda a realidade? Aí o texto fala, quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele fala assim, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Por Deus ser dono de tudo, isso implica que a maneira de viver, a maneira da gente viver,
a maneira da gente lidar com tudo, precisa ecoar os valores que Deus acha adequado. Então, para quem acha que nunca é o bastante, é bem comum as pessoas sujarem as suas mãos com negociações escusas. Para quem acha que nunca é o bastante, vale fazer jogadas cheias de falsidade e às vezes até viver na falsidade para ter mais ganhos, porque nunca é o bastante. Para quem não entende que Deus julga tudo, para quem não entende que Deus é dono de tudo, vale, inclusive, se comprometer, fazer promessas. Deixa que eu pago. Não, podemos fazer esse contrato, vamos fechar. E a pessoa já faz de caso pensado que ela vai dar o golpe. Por que que ela é levada a isso? Ela é levada a isso porque ela acha que nunca é o bastante. Mas quando a gente conhece o Deus que é dono de tudo e conhece um Deus que julga tudo, a gente fala assim, olha, a esse que pertence à realidade, eu preciso ter encontro com ele, eu preciso me relacionar com ele. E que só encontra e se relaciona com ele quem entende que é o seguinte, ele não aceita que a gente viva de qualquer jeito. Olha, gente, é muito mais fácil a gente não se entregar à falsidade quando a gente entende que nada é nosso e que não tem o que conquistar para nós. Perceba como muda a maneira da gente buscar as coisas na vida. Perceba que não faz o menor sentido você acumular para outro. Já percebeu que maluquice? Porque assim, nossa insanidade de acúmulo, quando você entende que esse acúmulo não é seu, não faz o menor sentido você acumular para outro. E outra, sobretudo para um outro que não tem necessidade de nada, que ele é abundante em tudo. Muda, gente, desloca totalmente. E aí não faz menor sentido se valer de falsidade, se valer de artimanha, se valer de intenção de enganar as pessoas para acumular. Não faz sentido isso daí. Mas eu vou falar para você que o mundo cristão, ou o mundo sabor cristão, não entende isso. Olha que bizarro essa notícia que eu acessei essa semana. Aqui tem o nome de uma igreja e eu acho que aqui na notícia não tem relação com a igreja, tá? Poderia ser igreja presbiteriana. O ponto é a pessoa que está sendo denunciada no Ministério Público. Se liga na notícia. Servidora da Prefeitura de Paranaguá é denunciada ao Ministério Público do Paraná por bater ponto e ir pregar em igreja. A notícia, uma servidora pública de carreira da Prefeitura de Paranaguá foi denunciada ao Ministério Público. Evidente, é só uma denúncia, tá? Dificilmente isso aconteceu. Foi denunciado ao Ministério Público por supostamente abandonar o posto de trabalho para pregar em uma igreja durante o expediente na Secretaria Municipal da Fazenda. De acordo com a denúncia, toda quinta-feira a funcionária registra o ponto biométrico às 7h20, deixa o local de trabalho para atuar na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Raia. A ausência duraria aproximadamente 3 horas, período em que deveria estar em serviço na gestão pública. O que é isso? É a falta de compreensão de que Deus julga tudo. É a falta de entendimento de que tudo pertence a Ele, inclusive o próprio trabalho, que precisa ser honrado de um Deus que não aceita falsidade, que não aceita jogatinas, que não aceita corrupção. O que é isso? Isso aqui é a vontade de não perder. Isso aqui ela está contabilizando que ela poderia ser descontada naquele valor do trabalho dela enquanto ela está fazendo a obra do Senhor. Então ela vai lá e o município sustenta a obra do Senhor. Gente, deixa eu te falar isso aqui. Com certeza isso aqui não é um caso isolado. De gente que supostamente está servindo a Deus, mas servindo a Deus de forma totalmente equivocada, por não entender que só sobe ao Monte Santo do Senhor, ou essa é uma metáfora para falar só tem encontro com Deus, quem começa a detestar a corrupção, a falsidade. Mas perceba, se tudo é do Senhor, eu não preciso fazer jogadas e maracutaias, como dizemos lá em São Paulo, para tentar me apropriar de mais coisas ou não perder mais coisas. Gente, que vergonha. Esses dias a gente estava um grupo de formação ouvindo um pastor mencionando que esse escândalo envolvendo uma igreja muito conhecida no país, de pastores, inclusive preso
por questão de corrupção, envolvimento com o Banco Master, possivelmente não vai ser o primeiro nem o último de muitos outros casos de corrupção na nossa nação, de gente que sabe falar de Jesus, sabe cantar a música da igreja, tem sabor de cristão, mas não é cristão. Para essas pessoas nunca é o bastante. Quando nunca é o bastante, a gente vai dar um jeito sempre de ir atrás de mais. Mais e mais. Porque a gente não entende a quem pertence tudo. E quando a gente entende que tudo é dele, nada é nosso, Deus é honrado acima de tudo. Porque sabe qual é a ideia disso aqui? Imagina que você foi para um mundo distante e nesse mundo existe um rei que tem um palácio absurdamente encantador. Só que você decidiu viver confrontando as leis desse rei e depois de um tempo você decidiu ofender esse rei. Só que esse rei, ele decidiu que ele queria te perdoar. E ele não apenas te perdoa, ele te chama para viver no palácio dele, e agora ele fala assim, olha, tudo aqui que está no meu palácio, eu deixo você desfrutar. Eu deixo você desfrutar. Eu deixo você saborear do alimento, do conforto, de tudo isso que está aqui. Mas lembre, é tudo meu. Quem deveria ser condenado e agora está sendo honrado, quem deveria ser expulso do reino e agora foi chamado para viver no palácio, quem deveria passar escassez e passar necessidades e agora está desfrutando das especiarias do rei, só coloca o coração em uma perspectiva. Esse rei é extraordinário. Esse rei é extraordinário. É isso que ecoa esse salmo. O salmo no verso 7 vai dizer assim, levantem as suas cabeças, ó portas. Aqui é uma metáfora para dizer que inclusive as portas têm que prestar honra ao rei que chega. Levante-se, ó portais eternos, para que entrem quem? O rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor que pertence toda a terra, o Senhor que não gosta de injustiça, o Senhor que reina, a Ele pertence todas as coisas e a nós nos cabe, a esse dono maravilhoso que tomou esses inimigos que fomos um dia, decidiu nos perdoar, decidiu oferecer pra gente reconciliação, decidiu fazer isso, sabe como? Entregando o próprio Filho para morrer por nós, para ser condenado por nós, para que nós nos tornássemos amigos dele e vivêssemos no palácio dele, desfrutando de todas as especiarias que é dele. Só tem uma coisa para fazer de um coração que entende isso e que vive essa experiência nessa dimensão. Qual é? É dar glórias, é louvor, é engrandecimento ao rei, é honra ao rei, é prestar homenagem. Gente, essa palavra honra, dê honra a Deus, dê glória a Deus, é uma coisa muito curiosa. Nós não somos e não fazemos parte de uma cultura de honra. Nós nem sabemos o que é isso. Mas isso é uma palavra importante nas Escrituras. Ela chama a gente para honrar a Deus. Nos mandamentos isso aparece como honrar o seu pai e a sua mãe. Talvez vários de nós ouviram isso na infância, mas vários adolescentes e jovens não sabem o que é isso. Você honra o seu pai? Honra a sua mãe? Talvez alguns adolescentes aqui não sabem nem explicar o que é isso. Alguns jovens, o que é isso? O que é dar honra? As Escrituras falam, dê honra a quem tem honra. Honra é uma coisa fantástica. E o que é honra? É total respeito a tudo que essa pessoa representa. Agora imagina, que honra deve ser dada àquele que pertence toda a terra. Aquele que pertence todo o cosmos, tudo é dele. É como se Deus hoje estivesse dizendo para você, tá vendo aquela borboletinha voando ali?
É minha. Aí você olha para uma pessoa e acha uma pessoa muito legal, muito especial. Mas, nossa, que pessoa diferente. Deus fala assim, ó, tá vendo? Uhum. É minha. Aí você vê algo que te deslumbra, que te empolga. Deus está falando de novo para você. É meu. Mas daí a hora que você se olhar no espelho, hoje, eu quero que você ouça isso aqui e lembre. Se hoje à noite você for ainda olhar no espelho, possivelmente faremos isso, escovando o dente, para ir dormir, arrumando aí, se ajeitando. A hora que você olhar, ouça Deus falando de novo para você. Você é meu. E a esse que pertence todas as coisas, a esse que está dizendo para a gente assim, olha, vocês vivem como se nada fosse o suficiente. Qual é o jeito da gente entender e domesticar o coração a essa realidade? As Escrituras ensinam uma postura muito interessante. Olha o que ela ensina. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros se encherão fartamente e os seus lagares transbordarão de vinho. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele é um livro de apontamento dos sábios acerca de como viver a partir da sabedoria bíblica, a partir da espiritualidade cristã. E ele aponta que Deus, ele vai moldando o nosso coração à medida que a gente realmente deixa a vida dizer o que a mente foi informada. Se tudo pertence a Ele, por que as Escrituras falam assim, honre os seus bens com as primícias de toda a sua renda? Não sei se você sabe, honra está relacionado, nesse aspecto aqui, a para quem eu vou fazer primeiro. Sabe aquela coisa do primeiro para ganhar o bolo, que é uma competição na família, né? Quando a criança começa a ter consciência, é aquela coisa, na hora que ela deu, para quem que você vai dar o primeiro bolo? E todo mundo querendo ser o primeiro lugar no coração da criança, né? Eu perco direto essas aí. Para quem vai a honra? Para quem a gente entrega primeiro? Para quem a gente homenageia? Quem a gente põe de prioridade? Para quem a gente dá atenção? Para quem é o melhor do nosso tempo? Para quem é o melhor dos nossos esforços? Para quem entrega o nosso coração? É para aquele que deve ser mais honrado. E isso aqui, esse texto bíblico aqui está nesse componente. De verdade, isso aqui é relação de vida. Provérbios não é informação, Provérbios é ensinar a viver. E isso aqui é para ensinar a gente assim, ó, a domesticar o coração, a lembrar quem pertence. E é muito bacana quando a gente entende isso aqui. Tem uma oração do rei Davi, quando ele conclama o povo para juntar recursos para construir o templo do Senhor. E é feita uma oração e ele fala assim, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Pois tudo veio do Senhor. E nós só apenas te devolvemos. Gente, quando instantes antes da gente começar o culto, tinha um grupo aqui fazendo um treinamento específico para um serviço aqui na igreja. Quando a gente entrega um serviço para Deus no seu reino, a gente não está falando assim, Senhor, tá vendo, hein? Dê uma moral para o Senhor hoje. E estou te ajudando a realizar a sua obra no mundo, hein? Me valoriza, hein? Não é isso. É assim, Senhor, eu pertenço ao Senhor. Os meus dons pertencem ao Senhor. O meu tempo pertence ao Senhor. Eu só estou administrando ele de forma a te honrar. Tem um monte de coisas na minha vida que é sobre mim, é sobre a minha família, mas em nenhuma delas eu quero deixar de priorizar, porque eu entendi a quem eu pertenço e a quem pertence tudo que está sobre a minha administração. Não é mais meu. Gente, no mundo bíblico, quem recebe o primeiro não recebe só uma parte, recebe honra. Por isso, quando Deus pede as primícias, Ele não está pedindo dinheiro, Ele está reivindicando o lugar de Deus na sua vida. E olha, esse autor aqui, o Craig Blomberg, ele fala assim, ó, a maneira como usamos nosso dinheiro é um dos indicadores mais claros de onde está o nosso coração. Eu diria o nosso tempo também. O dinheiro, o tempo e prioridade, ele só revela.
Ele só revela essa concepção, quanto ela é verdadeira ou quanto ela é falsa na nossa vida. E por que revelar isso é importante? Por que diagnosticar isso é importante? Porque nós queremos viver e enfrentar aquele problema. Qual o problema? De nunca é o bastante. A gente só enfrenta o problema de nunca é o bastante quando a gente chega para o dono daquilo que a gente acha que é nosso e fala assim, ó, eu quero fazer um acordo com o Senhor, o quê? É ridículo o que eu estou falando, Deus, mas eu preciso dizer hoje para o Senhor o quê? Eu estou devolvendo para o Senhor. O quê? A minha vida, que eu jurei que é minha, mas agora eu estou lembrando que não é mais minha, é sua, então tô de volta. A minha profissão também, que eu chamo de minha, mas não é mais minha, mas é do Senhor. A minha família, os meus bens, os meus recursos, tudo é do Senhor e eu vivia talvez a vida inteira como se fosse meu. E por ser meu, eu acho que posso fazer o que eu bem entendo com isso. Mas só que essa apropriação indevida de algo que não é meu, além de me fazer muito mal, me causa medo e ansiedade. Me causa receio, me causa desespero, me causa um monte de problemas. Por quê? Porque eu estou assumindo que é meu uma coisa que nunca foi minha. Eu sou só um servo. Eu sou só alguém que recebeu um grande presente para entrar num castelo que não é meu, desfrutar do melhor do castelo, participar da vida do castelo, mas sempre lembrando que o castelo, o rei não sou eu, é outro. E quem é o rei? O rei é aquele que insiste em dizer isso aqui, ó. Do Senhor é a terra, e tudo que é nela existe, o mundo e todos que nele vivem. Do Senhor. Trata bem quem está do seu lado, sabe por quê? Porque essa pessoa pertence a alguém muito importante. Trate bem todos, inclusive aqueles que você julga que são os seus inimigos, sabe por quê? Porque eles também pertencem ao Deus de toda a terra. Trate bem a natureza, trate bem o cosmos, trate bem a vida, por quê? Porque tem um dono. Trate bem você. Por quê? Porque você tem alguém que você pertence. Que você pertence. Sabe, esse assunto ele precisa trazer implicações para aquilo que mais nos angustia, que é o nosso bolso. E aqui vai parecer que é um assalto, né? Tipo, olha para o seu bolso e diga, nada é seu. Conversa, isso aqui é estelionato, né? Ele vai vir com um golpe e agora vai dar o QR Code do Pix. Não, gente. Eu queria que você falasse assim, ó, isso aqui não é para falar assim, agora pega o seu dinheiro e entrega para a igreja. Esquece isso aí. Quem faz isso é safado. Não é não. Não é isso que Deus está te chamando para fazer. É você agora falar assim, Senhor, que responsabilidade, hein? Porque receber uma coisa importante de pessoas que a gente dá muito valor e ela fala assim, cuida disso para mim, você já fica, ai. É um negócio que pesa. Imagina, chega aquela pessoa com aquele carrão, fala assim, ó, preciso que você leve meus filhos assim, ó, mas é o seguinte, cuida desse carro aqui. Você fala, meu Deus do céu. Agora eu queria que você falasse o seguinte, olhasse para tudo, inclusive para o seu bolso, para a sua conta, para a sua vida, para a sua história, para a sua profissão, e fizesse a devida devolução, mas também se aliviasse de falar assim, ó, nada me pertence, é tudo do Senhor. E Ele é dono do palácio, Ele disse que nunca vai te desamparar. Ele não te desamparou até agora. Sabe, gente, muita gente vive num estado de rebeldia. Rebeldia é subversão total ao reino de Deus, ao reinado de Deus, jurando que é dono de tudo. E quando Jesus aparece na nossa vida, Ele vem com amor, porque é um rei que morre no seu lugar, porque era a sua morte que Ele morreu. E agora, com um olho de amor, ressuscitado, Ele olha para você e fala assim, ó, eu sou dono de tudo isso e estou disposto a te perdoar e te chamar para uma nova vida. Se entrega a mim. Você pertence a mim. Eu te julgarei no final da história. Hoje você tem a opção de se entregar para mim e viver no meu reino. Porque um dia eu te julgarei. Por que Ele tem direito de julgar? Porque todos pertencem a Ele. Aqueles que viverem em rebelião contínua e para sempre, sofrerão punição contínua e para sempre. Aqueles que entendem essa mensagem boa e se rendem ao amor e à misericórdia, têm uma vida renovada e restaurada.
porque agora entram no palácio e ainda são chamados de filhos. É isso que Ele quer te oferecer. Só isso é capaz de tirar a angústia da sua alma, que fica dizendo para você mesmo, nunca é o bastante. Porque agora você começa a ter mensurada a ideia, eu estou no palácio do rei, eu sou filho dele, eu sou filha dele, eu faço parte do povo dele. Ele está num projeto maravilhoso de reconciliação, ele entregou um filho para me fazer entrar no seu ambiente de amor. Ele não vai cuidar de mim? Ele vai. Já é o bastante, Senhor, porque tudo é teu. E o Senhor não vai me deixar faltar nada. Porque Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora comigo. Deus bendito, obrigado por essa noite. A gente tem problema, Senhor, de achar que nunca é o bastante. Eu peço que o Senhor derrame contentamento no descontente aqui, Jesus. Eu peço que o Senhor lembre a gente que o Senhor é muito sábio na distribuição das porções. E a comparação é um inferno, Deus. Porque sempre a gente acha que o Senhor distribuiu uma porção melhor para ele ou para ela. Porque a gente parou de olhar que o Senhor transbordou numa porção para a gente. Mas a gente não olha o Senhor transbordou, a gente não lembra que a gente era inimigo do rei e que foi chamado para o palácio e agora está saboreando das coisas do rei. A gente começa a ficar descontente por causa da porção que o Senhor entregou para o outro. Senhor, tira isso de nós. Tira, Senhor, essa comparação esdrúxula. Tira o medo daquele que, Senhor, está preocupado com o desfecho da realidade do mundo, Senhor. O Senhor prometeu que ia cuidar da gente, o Senhor já está cuidando. Cuidava quando éramos inimigos, quanto mais não cuidará agora que somos amigos e filhos amados do Senhor. Senhor, consola, dê calma. Senhor, dá sabedoria e contenção para aquele que é compulsivo nos gastos. Para aquela, Senhor, que é descontrolada nas contas. Deus nos ajuda a ter, Senhor, Deus, temor do Senhor. Senhor, tira de nós o direito à propriedade, Senhor. Não com essa maluquice de entregar isso para quem quer que seja, no Estado ou... Senhor, mas lembrar que o verdadeiro dono é o Senhor. E o Senhor nos fez mordomos, então, Senhor, nós queremos cuidar com zelo, sabendo que o Senhor chamará a gente para prestar conta. Deus, que quando formos generosos, não achar que estamos perdendo, nós estamos entregando para o outro aquilo que não é nosso. E ainda às vezes as pessoas nos dizem muito obrigado, como pode a gente esperar o muito obrigado daquilo que fizemos sem ter direito a nada, Senhor? Senhor, redimensiona nossas concepções, refaz o nosso entendimento, para que tenhamos paz, para que sejamos gratos, para que sejamos, Senhor Deus, tementes ao Senhor na distribuição de tudo aquilo que o Senhor colocou a gente com graça para administrar, com graça, Senhor. Ah, Deus, obrigado por essa palavra. Que bom hoje dormir lembrando que sou do Senhor. E que tudo que está sobre a minha administração, uma administração bem limitada, Senhor, bem fraca, não é meu, não é nosso. Tudo pertence ao Senhor. E isso é bom, Senhor. Nada é meu e isso muda tudo. Obrigado por essa palavra, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.